Glória a Deus, graça e paz mais uma vez. Um dia maravilhoso para falar muito da palavra de Deus. Então estou aqui meditando nas Escrituras. E um texto muito interessante dos Evangelhos de Lucas. Um texto que reflete muitas coisas do dia a dia, do tempo de hoje em que nós vivemos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Um forte abraço para cada irmão que quiser compartilhar. O intuito é que o Evangelho simples, mas de salvação, de transformação, o Evangelho do Salvador seja pregoado. O intuito não é que o homem venha aparecer, mas que o homem venha diminuir, o Senhor venha transformar, venha curar, venha libertar. E vou ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 57 em diante. Nós sabemos que aonde o Senhor Jesus Cristo passava, nosso Senhor passava, Ele curava, Ele transformava, Ele fazia milagres, o povo seguia, tinha muitos curiosos, muitos necessitados, aleluia, muitos realmente queriam entender a alegria daqueles que estavam junto do Mestre. E aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 em diante, é uma passagem muito interessante que nos reflete para o povo de Deus, para o povo evangélico, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, para o povo de hoje. E assim diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Interessante, né? Jesus passava, curava, transformava, e teve um que fala que falou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus, na sua presciência, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele consegue ver o dentro do coração daquele homem, dentro do coração. E Jesus dá essa resposta que muitos leem e não entendem. Jesus disse-lhe: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O nosso Senhor, ele sabia que aquele homem queria seguir o Mestre, não pelo que o Mestre era, não pelo que o Mestre tinha como missão a realizar, mas ele queria seguir o Mestre por aquilo que o Mestre poderia lhe dar. Ele achava que seguindo o Mestre, ele teria ali uma vida boa, teria bens, teria uma condição financeira para a época boa, porque ele via todo mundo ali, os discípulos junto com o Mestre, alegres, felizes. E ele, não, quero isso também. Achava que ali no meio ali tinha dinheiro, tinha fartura, tinha bens materiais. E hoje não é diferente. Muitos hoje em dia querem Jesus
não porque ele é, não porque ele, pela a promessa que ele nos prometeu como maior, mas por aquilo que padece o pão, por aquilo que necessita. Muitos querem seguir o Mestre, querem seguir Jesus, querem Jesus para Jesus dar uma boa casa, dar um bom emprego, dar aquela moto, dar aquele carro, aquela varoa, aquele varão. Para isso que é Jesus, pelo que padece, pelo que necessita. Mas não quer Jesus pelo que ele é, por ele ser o Filho de Deus, por ele completar a missão de salvação, por ele nos trazer vida. Não por isso, mas que muitos querem Jesus pelo aquilo que Jesus pode dar. E ele não prometeu nada a ninguém, irmão. Nada a ninguém, prometeu nada. Nada terreno ele prometeu. A única coisa que ele prometeu é salvação eterna. Mas da mesma forma, esse homem, ele falou o seguinte: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele queria seguir Jesus, não pela obra que Jesus estava fazendo, mas para tirar vantagem. Hoje não muda não. Muitos querem tirar vantagem de Jesus, tantos aqueles que querem seguir e aqueles que pregam Jesus querem tirar vantagem do nome santo do Senhor. Tirar vantagem para quê? Para enriquecer seus bolsos, para galardoar terrenamente. Muitos estão assim. Mas Jesus, na sua onisciência, fala para ele, já dá uma alerta para ele: ô interesseiro, eu já te vi já interesseiro. Já sei que você intenta no seu coração. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus logo dá um toque nele, o interesseiro. Meu propósito não é esse não. Meu propósito não é enriquecer ninguém não. Meu propósito aqui na terra não é dar uma vida de largueza para ninguém não. Meu propósito é outro. Então Deus ali, através de Jesus Cristo, já dá a orientação àquele homem, porque ele já conhecia o coração dele. Da mesma forma que hoje muitos têm procurado o Senhor Jesus quando o calo aperta, quando mais necessita. E aí, quando o Senhor Jesus Cristo, ele supre aquilo que te tem falta, você larga Jesus. Então, querido, mantenha-se fiel ao Senhor Jesus Cristo, não pelo aquilo que ele pode lhe dar, porque ele tem poder, a ele foi entregue todo o poder nos céus e na terra, mas mantenha-se firme ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, porque ele entregou a sua vida naquela cruz para nos dar a salvação eterna. A maior promessa é a salvação eterna. Ele não nos ensina a ser interesseiro não, irmão. Então é hora de despertar. Por isso que o Evangelho hoje se encontra essa bagunça, essa comercialização da palavra. É um comércio da palavra. Todo mundo querendo tirar vantagem. Todo mundo querendo tirar vantagem. Sendo que estão tirando vantagem. A Bíblia fala que nosso Deus, ele não divide a honra com homem algum. Então vai chegar a hora da cobrança. Então, da mesma forma que esse homem, ele falou que Senhor, eu vou te seguir, mas no seu coração, com interesse, e Jesus repreende, se desperta hoje. Sirva o Senhor com alegria, com ânimo, nas aflições, nas dificuldades, independente
o que ele fizer, glorifica o nome do Senhor. Seja grato ao Senhor Jesus Cristo. Pregou o Evangelho, pregou a salvação através dele. A salvação, o caminho de salvação, a salvação só por ele, só por Jesus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo dá essa resposta para esse homem, que lá em Lucas 9, versículo 57, quando Jesus passando pelas aldeias, fazendo os milagres, ele vê aquilo, fica assim, eu posso tirar vantagem aqui. Aí ele fala o seguinte, esse homem fala o seguinte para o Senhor Jesus Cristo: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus, na sua onisciência, fala, já te vi, já sei teu interesse. Então, Jesus disse no versículo 58, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus dá um alerta para ele já, para ele tomar jeito. Então, irmão, igreja, toma jeito. Para de seguir nosso Senhor Jesus Cristo por aquilo que ele pode oferecer, pelo pão que padece. Mas siga o Senhor Jesus Cristo, o adore nosso Deus pelo que ele é. E da mesma forma, no versículo 59, e disse outro homem, e Jesus disse a outro, segue-me. Jesus dá um imperativo. Um disse que ia seguir Jesus, Jesus repreende. E a outro, Jesus vê e fala o seguinte, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e deu orientação: deixar os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece os corações. Ele conhece o teu coração, irmão. Ele conhece o coração dos líderes religiosos, dos pastores, apóstolos, bispos, quem mais que seja. Eu sou servo. Ele conhece o coração de cada um e sabe o que cada um intenta no seu coração em relação ao reino. O meu intento é que as almas sejam salvas. Porque Jesus fala o seguinte: deixar os mortos, enterrar os mortos. Vai lá você, anuncia o Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem pressa de salvar. Ele tem pressa. Porque o maligno está aí cada dia tragando as almas. Tragando as almas. Muitos têm descido à sepultura sem ter ouvido falar desse Senhor Jesus Cristo, que salva, cura, que liberta, que transforma, que fez a promessa maravilhosa que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Muitos têm descido à sepultura sem ouvir falar de Jesus. Então, o que Jesus nos orienta, e orientou esse homem, é anuncia o reino de Deus. Anuncia o arrependimento dos pecados. Anuncia que Jesus veio, que Ele morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai. E através dele nós temos hoje livre acesso ao Pai Celestial para falar com o Pai, através de Jesus. Que Jesus é a salvação, que Ele é o caminho. Então, irmão, ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte com outro: segue-me. Ele fala para você hoje: segue-me. Anuncie o reino. Muitas das vezes nós nos prendemos a situações da vida, a coisas corriqueiras, colocamos como empecilho de salvar o reino. Mas, irmão, se eu e você fazer só um pouquinho só, anunciar Jesus aonde você estiver, na fila de banco, no supermercado, na escola, na faculdade, no trabalho,
na vizinhança, na parentela, onde se você tiver, anunciar o reino, anunciar Jesus, você está ganhando seu galardão. Galardão, galardão. Então anuncie Jesus. Nós somos chamados, não coloque empecilho. Esse homem aqui colocou empecilho. Ele falou o seguinte, ó, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, ó, ele quer que primeiro você anuncie o reino. Não esquenta com as demais coisas, não. Anuncie o reino, anuncie a salvação, anuncie a libertação através de Jesus Cristo. Que assim ele vai te honrar, ele vai te galardoar. E a promessa que ele nos fez, irmãos, era maravilhosa. A promessa de salvação eterna, eternidade, plenitude com o nosso Deus eternamente é maravilhosa. Nada desse mundo se compara com a salvação eterna. Vanderlei, amo você, irmão. Ô, só irmão ilustre. Ô, irmão. Ô, irmão da Fábio Sacramentos, suboficial. Ô, amo vocês. Todos os irmãos, irmão Vitor. Anuncie o reino em todo tempo. Na lotérica, onde estiver, anuncie o reino, anuncie Jesus. Porque o mundo está indo de mal a pior. A tecnologia, perdão, está ganhando espaço, fazendo com que o homem venha a perder a fé cada dia mais e mais. Aleluia, glória a Deus. Então anuncie o reino. Não coloque empecilho não, irmão. Não coloque empecilho não. Não faça como esse homem. Por interesse, pelas coisas que via que Jesus fazia, e fala assim, eu vou te seguir. Perdão. Mas Jesus o repreende. E outro, Jesus o chama e coloca impedimento. Então, isso serve para mim e para você perceber que a palavra fiel é verdadeira. Os olhos do Senhor acampam todo o redor, a terra. Os olhos do Senhor tá olhando a terra, os maus e os bons. E o Senhor tem escolhido você, tem escolhido a mim para pregar o reino, para pregar Jesus, pregar libertação, pregar salvação, pregar transformação, pregar cura. Ele cura, ele transforma. E para finalizar, irmão, glória a Deus, Jesus nos dá a orientação lá em Mateus 6, o versículo 19, fala o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O versículo 31 fala o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aleluia. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fica com essa palavra, irmão. Graça e paz.